Sabe aquela dor chata no ombro que não te larga? Já faz um tempo que você fez vários tratamentos e várias tentativas, vários medicamentos, vários tratamentos fisioterapêuticos e essa dor não passa. Fique ligado, você pode estar tendo uma lesão que a gente chama de capsulite adesiva. O que é a capsulite adesiva? Ela é uma lesão que bloqueia, normalmente chamada congelamento de ombro, ombro congelado também, são os nomes que são dados genericamente. Ela normalmente enrijece, cria-se um processo inflamatório dentro da cápsula. A cápsula é uma estrutura que envolve o nosso ombro para manter o líquido articular e a lubrificação daquela estrutura. Então, essa região sofre um processo inflamatório e aí há uma aderência, uma rigidez dessa cápsula e isso impede a movimentação do ombro. Fazendo como, por exemplo, se fosse o meu jaleco. Aqui tem uma estrutura que simula uma cápsula, há uma rigidez muito forte aqui nessa parte de baixo e quando a pessoa vai levantar o braço, ela não consegue. Se você está sofrendo com dor e sintomas do tipo perda de mobilidade, perda de não conseguir pegar a carteira no bolso ou não conseguir desabotoar o sutiã, no caso de mulher, ou coçar as costas, fique ligado, você pode estar tendo ou desenvolvendo essa lesão que é muito chata e é uma lesão bem agressiva para a estrutura articular do ombro. E nesse momento eu quero falar de 3 causas que os estudos estão apontando que pode surgir ou que pode predispor a pessoa a fazer essa lesão que é a capsulite adesiva. O primeiro fator é o seguinte, é o microtrauma cumulativo. O que é isso? Uma articulação do ombro, como toda articulação, ela tem um ponto de alinhamento, onde que funciona como se fosse uma roda de carro, uma mecânica, um sistema de engrenagem bem alinhado. E para que a gente consiga fazer os nossos movimentos perfeitos, precisa que essa mecânica esteja funcionando perfeitamente. Quando, em algum momento do dia, algum momento da vida, você perde esse alinhamento, você perde essa mobilidade, o que acontece? Você começa a sobrecarregar estruturas no ombro e aí começa então a predispor aquela estrutura a desenvolver uma capsulite adesiva. Esse microtrauma, ao longo de muitos anos, por exemplo, 5, 10 anos, vai desenvolver um sofrimento e o ombro começa a não aguentar mais aquele sofrimento, ele cria essa rigidez da cápsula com o objetivo de bloquear e parar aquilo que está levando ao trauma. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator é o seguinte, normalmente acontece por um trauma emocional. Os estudos estão mostrando que pessoas que passaram no curto prazo ou ao longo da vida por traumas emocionais recorrentes tendem a criar mecanismos protetores e a gente começar a ficar imobilizado. Tendemos a usar menos as nossas articulações. Com isso, você fica mais propício a diminuir a capacidade elástica dos tecidos, principalmente da cápsula, e aí desenvolve a capsulite adesiva. Esse é o segundo fator causal da capsulite adesiva. E o terceiro fator emocional, que está sendo muito estudado na Europa, principalmente um grupo em Portugal, um grupo na Alemanha também, falando o seguinte, aquela probabilidade, a alta incidência que está acontecendo de capsulite em mulheres na faixa etária da menopausa. O que acontece? A explicação prévia deles é o seguinte, com o processo da menopausa, você tem uma desidratação em todo o corpo, né? Mulheres que estão me assistindo agora, que sabem que tem sintomas como ressecamento labial, né? Cabelo, pele, daí por diante, há também esse ressecamento, essa perda de líquido no nível articular. E isso acontece em todas as articulações. Então veja bem, se você soma motivos que essa pessoa durante
a vida toda usou muito esse ombro de maneira errada, passou por cenários emocionais também conturbados e entra na fase da menopausa, o que vai acontecer? Esses três fatores vão juntar e vai tender a colocar mais em risco aquela articulação. E assim se desenvolve a capsulite adesiva. A dica de hoje é essa, para que você se cuide tanto do aspecto para investigar como que está funcionando o seu ombro, se ele está funcionando bem ou não, mecanicamente, se ele... você não pode esperar ir a um profissional, a um fisioterapeuta, somente quando esse ombro dói. É interessante você dar uma verificada, nós temos vários testes que a gente consegue saber se aquela articulação está dentro do padrão de normalidade de funcionamento ou não. A segunda dica é: equilibra o teu sistema emocional. Deixa o teu ombro funcionando mecanicamente bem para que você, num cenário emocional, não tire aquele estresse, aquela emoção negativa, aquele sentimento negativo e jogue para aquele ponto fraco do seu corpo. E prepare para o envelhecimento. Avalie o tempo todo, mensura os teus hormônios. Procure um especialista que saiba interpretar quais são os níveis corretos de hormônio para que você possa, ao chegar na menopausa ou ao chegar na andropausa para o homem, você possa ter uma qualidade de vida realmente que possa usufruir desse momento aí da melhor idade.